Muitíssimo boa noite para todo mundo que apareceu aqui hoje, todo mundo que está prestigiando mais uma edição do nosso Meetup Nubank de Machine Learning Data Science. Tá? O meu nome é Bruno, sou cientista de dados aqui no Nubank. Me autodescrevendo rapidamente, eu sou um homem branco com barba, cabelos longos, estou usando uma camiseta preta e um fundo roxo com os dizeres Building Nu aqui deste lado. Espero que esteja certo. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial que não só é professor, como também é streamer, tem um projeto muito legal de nome, muito mais criativo ainda, chamado Tell Me Why, que ele é bacharel em estatística pela Unesp, além disso é pós-graduado em Big Data e Data Science, e vai falar hoje, na prática, ao vivo, codando para a gente, sobre feature stores. Então, a gente pode falar muito sobre modelos, a gente pode falar muito sobre predições, mas a gente também tem que falar como que a gente consegue essas variáveis, como que na prática tudo se conecta e como construir essas primeiras caixinhas. Beleza? Então, apresentando aqui para você, Theo, palco é seu. Muitíssimo boa noite e bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, galera. Deixa eu também me autodescrever aqui rapidamente. Sou um homem branco, de óculos, cabelos pretos cacheados e no meu fundo aqui tem duas caixas de som gigante com um fundo roxo em homenagem aí ao Nubank. Posso compartilhar a tela, mandar bala? Tem mais algum aviso aí, Bruno? Eu tenho mais um aviso, tá? Muito Manda obrigado. ver. Tá? E muito obrigado pelo convite, viu? Tanto o Bruno quanto o Vitor aí. Valeu demais. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Tá, alguns recadinhos muito básicos, eu já estava esquecendo e mandando para vocês no chat. Pessoal, eu vou pedir para vocês algumas coisinhas. Primeira delas, sim, esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no nosso canal Building Nu do YouTube, tá? A gente vai mandar para vocês ao longo da noite o link aqui no chat, tá? Então, tanto essa edição quanto edições anteriores vocês podem conferir por lá. E dúvidas que vocês forem eventualmente tendo, eu peço por favor para vocês enviarem na nossa ferramenta de perguntas e respostas, a nossa ferramenta de Q&A, que fica aqui na barra aqui de baixo, tá? Então, se vocês clicarem nela, vocês vão ver que, né, assim que tiverem algumas dúvidas, vocês podem votar, tá? Então, não só vocês podem perguntar e tirar eventuais dúvidas, como vocês podem votar nas dúvidas que vocês também, por acaso, vão ter, ou que acham mais interessantes serem respondidas, que o Theo vai ficar também de olho nessa ferramenta, tá? Então, vou pedir para você concentrar as dúvidas nessa ferramenta de Q&A, certo? E aí, a partir delas, então, o Theo consegue fazer o cara crachar e conseguir responder para vocês da melhor forma. Beleza? Agora sim, recado dado. Theo, agora sim, a palavra vai sua. Bom, galera, boa noite. Muito obrigado aí novamente pelo convite. Estou muito contente de estar aqui no Meetup do Nubank de Data Science e Machine Learning, muito da hora. E hoje eu vou falar sobre a parte de Feature Store. É algo que pouca gente, né? Eu vejo pouca gente falando, e quando eu ouvia falar sobre isso, eu conhecia com outro nome, que eu já vou falar qual que era. E é algo tão importante assim que ajuda muito, né, no nosso dia a dia, tanto como cientista de dados, como analista de dados, e eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando que tudo isso aqui que a gente fez foi durante as nossas lives que acontecem lá na Twitch. Então, bora lá para a nossa agenda. Nossa agenda aqui, vou passar rapidamente pela minha trajetória, não quero gastar tempo com isso, vocês fiquem à vontade depois para me conhecer ali pelo LinkedIn, pelas redes sociais, e a gente vai falar logo em seguida o que são essas feature stores, né? O conceito ali, antes de sair para o código, vamos entender os conceitos, e depois a gente vai ali entender como que isso funciona no Databricks. Não necessariamente você precisa usar o Databricks, existem outras ferramentas de Feature Store, posso compartilhar também, mas no nosso caso aqui a gente vai utilizar o Databricks, tá bom? E por último, para a gente colocar aí a mão na massa mesmo e ver tudo acontecendo, eu vou trazer um case do IGDB, que é um banco de dados de games, é como se fosse o IMDB de filmes, só que voltado para a indústria de games. Então pode ser bastante interessante aí para a galera mais nerdola igual eu, que curtiu um gamezinho aí na sexta-feira à noite. Ou não, né? Ou mais do que na sexta-feira à noite. Então vamos lá. Rapidamente, já passei por várias indústrias e vários tipos de empresas no mercado de trabalho. Minha última experiência aí entre 2021 e 2023, agora recentemente, foi como diretor de dados lá na Gamers Club, a famosa GCzinha, e de lá para cá
no começo do ano, aí, na verdade, um pouquinho antes de eu sair da GC, eu estou como membro e instrutor no Instituto Aaron Swartz. E hoje eu só estou focado realmente nessa parte de ensino, sou parceiro ali do Instituto, junto com o meu canal Tell Me Why na Twitch, né? Canal que fomos primeira parceira do Databricks aí no Brasil, com um tipo de parceria que eles fazem chamado University Alliance. Então a gente aí é a primeira parceira, a gente tem alguns benefícios para a galera que nos acompanha, utilizando Databricks. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trampo, conhecer mais o que a gente faz de divulgação de conhecimento, nosso compromisso é com o conhecimento gratuito, é com conhecimento ali de qualidade, e além disso, a gente também fornece uma infraestrutura para você brincar no nosso Data Lake, beleza? E acompanha aí também nas redes sociais, tanto o Theo Calvo, né, que é normalmente como a galera me encontra aí, e a galera deve estar fazendo piadinha em relação a meu sobrenome e ao volume de cabelo que eu tenho, mas fiquem à vontade para trocar ideia, podem me chamar, e também acompanhem bastante aí o conteúdo do Instituto Aaron Swartz, que tem muita coisa legal, tá bom? Muita gente é da minha live, sabe como é que eu funciono, sabe como é que eu gosto de conversar, como é que eu gosto de trabalhar. Então fiquem à vontade para interagir comigo, eu gosto de interação, eu gosto de ter esse feedback instantâneo, então fiquem à vontade para mandar mensagens aí, ok? Mas esse aqui é o resumo da minha trajetória sempre foi pautada na parte de ciência de dados, e aí eu fui cada vez mais chegando próximo da parte de tecnologia, da parte de engenharia, para ser um profissional cada vez mais completo. E aí a Feature Story entra muito nessa questão, né? Então, quando eu entrava numa empresa que não tinha ali nenhum primeiro modelinho, nenhum primeiro modelo de machine learning, a primeira coisa que a gente fazia era construir as bases de dados para fazer esse modelo, e aí o segundo modelo a gente fala, putz, como é que eu aproveito aquelas variáveis daquele modelo e tal? Então, passei por isso algumas vezes nessa trajetória, e aí que vem essa importância de a gente ter uma Feature Store para reaproveitar bastante coisa entre os modelos, e por isso que eu gosto muito de falar disso. Tudo bem até aqui, galera? Espero que sim. Vamos seguindo. Não quero ficar tanto tempo aqui no PowerPoint, quero que a gente coloque ali, se debruce no código mesmo. Então, a Feature Store, galera, a melhor forma que eu gostaria de descrever é como se a gente tivesse realmente uma prateleira de variáveis, né? Até antes eu chamava Feature Store de book de variáveis. Galera mais old school aí deve lembrar do book de variáveis, que é basicamente a gente ter tabelas que representam ali variáveis de alguma entidade, seja de uma pessoa, seja de um cliente, seja de um game, seja de uma empresa, enfim, uma entidade que a gente define do que a gente quer modelar, do que a gente quer prever. Pode ser até transação, por exemplo, né? Uma entidade de transação de cartão de crédito para dizer se é fraudulento ou não, um de pedido, se o pedido vai atrasar ou não, esse tipo de coisa. Então a ideia é, putz, se eu tivesse ali um armário, né, várias prateleiras para eu simplesmente ir sacando as variáveis conforme a minha necessidade e o meu contexto. Esse é um dos principais objetivos aí de uma Feature Store e que ajuda muito, né? Imagina você poder fazer isso, seria sensacional. Então sempre lembre que a ideia de uma Feature Store é ter essa prateleira de dados para que você possa consultar sempre que você precisar para construir ali as suas visões de dados e também os seus algoritmos, tá bom? E aí vamos entender isso aqui um pouco mais na prática, né? Então, como que funciona essa questão de Feature Store? Como assim que tem vários momentos que a gente olha para ela? Quais dados estarão lá? Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou trazer o meu exemplo. Então, aqui eu, lá em 2009, não sabia nada no mundo, estava cheio de sonhos, inocente, solteiro, com 17 anos, estudando ali no colegial, não tinha filhos. E aqui está uma foto minha. Então, minha foto ali em 2009 era essa, e isso aqui eram as minhas características, ou melhor, as minhas features, né? Então, a gente chama, normalmente em inglês, né, o nome features, mas em português são as características, ou a galera que é de estatística, e a galera mais que estudou raiz ali na parte de estatística, são as minhas covariáveis ou as minhas variáveis, né? Então, tem lá a informação do estado civil, da idade, da profissão e assim por diante. Depois de um tempo, a gente bate uma outra foto do Theo que já mudou bastante, né? Então, agora, o Theo, olhando para as características do Theo
ele mudou o estado civil, mudou a idade, a profissão dele agora. Será que alguém aí do chat sabe o que é videolocadora, né? Não sei, qual que é o público daqui, né, Bruno? É uma galera mais jovem, uma galera mais, assim, da nossa idade? Eu não sei, né? Mas videolocadora não é algo que é muito recente aí, nos últimos 10 anos, né? Não sei se eu me recordo de ter visto uma. Mas, enfim, fui atendente de videolocadora e ainda não tinha filhos. Então, é um outro momento da minha vida, beleza? É um outro momento que a gente bateu essa foto. E aí, em 2014, aqui eu já estava para me formar, em 2016 eu já estava ainda fazendo estágio, já tinha ficado noivo, já tinha 23 anos, ainda não tinha filho. Depois, em 2017, aí eu já casei, olha só, né? Até o pessoal viu eu fazendo esse slide aqui, falou, malandro, você cortou a sua mina, velho, da foto mesmo? Cortou a esposa da foto? Pois é, né? Quem sabe a gente faz uma feature store dela depois. Mas basicamente a gente tem aqui uma mudança, né, do estado civil, da idade. A minha profissão também já era outra, deixei de ser estagiário, fui já entrando aqui na área de ciência de dados. Depois, 2018, também um outro momento. 2023, olha só, casado com 30 anos, profissão streamer, e aí eu tenho um filho hoje, né? Uma filha. Então, qual que é a ideia disso aqui? Por que eu trouxe isso? Porque a gente está olhando para uma mesma pessoa em momentos diferentes. E é muito legal a gente fazer isso, é muito legal a gente ter esse histórico. Porque a gente consegue, quando a gente quer fazer um modelo preditivo, a gente sempre precisa olhar para o passado, a gente precisa entender o passado para prever o futuro, né? E aí, quando a gente fala assim, putz, será que lá atrás eu conseguiria dizer que o Theo hoje teria filho? Será que eu conseguiria dizer que o Theo hoje seria streamer? Para isso, a gente precisa olhar para as características do Theo do passado. E normalmente, para fazer isso, a gente precisa construir essas variáveis, a gente precisa agregar dados, a gente precisa trabalhar com dado bruto, etc. Né? Então, o conceito de feature story ele vem muito para isso, para a gente organizar isso de tal forma que eu tenha o histórico das características dessas entidades. A entidade aqui, no caso, é uma pessoa, é o Theo. Né? Então, essa que é a ideia, assim, a ideia principal de uma feature store. Então, a gente armazenar realmente essas variáveis. Então, como que a gente transforma isso aqui que está visualmente desse jeito em uma tabela, né? Uma tabela que realmente seria uma feature store. A gente poderia fazer dessa forma aqui. Então, cada linha é um momento do Theo e cada coluna aqui é uma característica ou uma feature do Theo. Né? E aí a gente vai vendo que o Theo vai mudando. Então, essa é a principal gincana da Feature Store. Agora, beleza, eu vou até dar um tempo aqui para vocês, quem quiser ir lá no LinkedIn e colocar lá nas skills, né, nas habilidades Feature Store, fiquem à vontade, porque aí vocês já aprenderam como é que funciona. Então, qual que é o lance? Aqui a gente tem as colunas, que são as minhas features, né, as características da pessoa, e aqui a gente tem a identificação da pessoa. É lógico que numa tabela, eu não vou ter uma tabela separadinha só para o Theo, né? Quem dera ter uma tabela só para o Theo. Mas não, normalmente a gente vai ter várias e várias pessoas, entidades ali. Vai ter o Theo, vai ter a Natália, vai ter o José, vai ter o Bruno, vai ter o Marcelo, vai ter um monte de gente aqui. E a gente vai ter as características de todas essas pessoas, né? E aqui, normalmente, uma coluna de data, né? Que no caso eu utilizo bastante como particionamento, porque aí eu olho para todas as pessoas naquele momento, em 2019, como que eram as pessoas que estavam na minha base. E a gente tem uma fotografia de todas as pessoas da base. E aí, a galera que entende um pouco mais de fotografia, cinema, etc., o que é um conjunto de fotos? Um conjunto de fotos vai ser tipo um vídeo, né? Um filme, melhor dizendo. Então, aqui eu tenho o filme do Theo, se a gente for parar para pensar. Eu tenho a história do Theo aqui, em vários momentos diferentes, tá bom? E aí a vantagem disso é que eu posso olhar para o passado do Theo e tentar prever o futuro, porque eu tenho uma fotografia do Theo registrada de como ele era, qual era o estado do Theo naquele momento. E eu estou falando do Theo, mas poderia ser qualquer coisa, né? Como a gente conversou, poderia ser uma transação do cartão de crédito, entender o histórico dessa transação, o momento, né? E atrelar as características dessa transação a outras coisas, né? Tipo, aquele cartão de crédito atrelado àquela transação, aquele CPF, aquele endereço e assim por diante, para entender o momento em que aquela transação foi executada, para entender se é uma fraude ou não. Exemplo mais próximo aí da realidade da galera, tá bom?
Espero que esteja claro isso aqui. E aí agora a gente vai para alguns conceitos que eu acho importante a gente trazer, né? Então, o que que é safra? Qual que é o conceito de safra? Às vezes a gente fala, mas de qual safra você está falando, em qual momento, até que ponto que você vai olhar a informação do passado para prever o futuro. Normalmente a gente dá o termo como safra ou cohort, tá? Depois, a janela de observação, que basicamente é quanto tempo para trás você está olhando. Nesse caso aqui do Theo, eu estou olhando para o histórico inteiro do Theo, basicamente, né? Estou falando assim, ó, o Theo em 2019 era desse jeito, e aí ele tem tantos anos, ele não tem filhos, a profissão dele é essa, assim por diante. Mas a gente poderia definir um tempo menor para olhar, que é, sei lá, quantas recuperações o Theo teve no último semestre. Então, se é o último semestre, são só dos últimos meses, alguns meses, né? Não estou olhando para toda a vida do Theo e o tanto de recuperação que o Theo teve na vida dele inteira, e sim pegando uma janela mais curta, um dado mais recente apenas para trabalhar na minha Feature Store. E aí também tem a questão da maturação da base. Aí a maturação da base é muito mais para o momento que eu estou definindo a minha safra, e aí quanto tempo para frente que eu vou esperar para observar o meu evento de interesse. Então, pessoal, por exemplo, que trabalha com chargeback, trabalha com churn, trabalha com, sei lá, propensão à compra, a gente tem que esperar um tempo até que o nosso evento de interesse aconteça. Esse tempo é a maturação da base. Então, sei lá, a pessoa tem até 6 meses para fazer uma reclamação de chargeback no cartão de crédito. Não adianta eu dizer que passou 10 dias e a pessoa não teve nenhum chargeback, aquela transação não foi chargeback, não adianta eu simplesmente acreditar que aquilo não é um chargeback. Eu ainda tenho que esperar um tempo para realmente ter a maturação desse evento, para que a pessoa fale, olhe uma fatura lá no futuro e fala, mano, quando que eu comprei isso? Eu não comprei. E aí vai lá e reclama com o banco e aquilo lá vira um chargeback, vira uma fraude, tá? Então essa é a ideia da maturação da base. Aí a galera sabe que eu curto desenhar, então imagina que isso daqui é o tempo, cada bloquinho desse daqui é um mês, beleza? É um mês. E aí eu vou escolher um mês desse para bater uma foto, para bater uma foto. Então eu escolhi esse mês aqui do meio, tá? Então é esse momento aqui que eu vou bater uma foto. Eu acordei às meia-noite e 1 minuto e eu bati uma foto do dia anterior, por exemplo, né? Então, aqui no caso, eu estou falando de 6 meses para trás. Eu estou aqui no comecinho de um mês, o mês virou dia 1º de 6 de 2023, e aí eu vou olhar para as informações, para as bases transacionais, para as minhas bases de dados, até 6 meses para trás, e fazer algum tipo de estatística, gerar algum tipo de sumarização do meu dado, criar as minhas features com base nessa janela de 6 meses, para depois tentar prever ou mostrar para a máquina que depois de 6 meses acontece alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Esses ranges de datas, esse tamanho de janelas, vou até já colocar aqui para ficar mais claro, esse tamanho de janela de observação pode mudar de problema para problema, pode ser mais curto, pode ser maior, enfim, pode ser infinito, pode ser para a vida inteira da pessoa, como eu comentei. E essa safra aqui, como eu falei, eu escolhi ao acaso dia 1º de janeiro. E aí, como eu estou falando 1º de janeiro, não, desculpa, 1º de junho. Como eu estou falando 1º de junho, não significa que a gente vai estar pegando o dia 1º de junho. 1º de junho não acontece, é como se eu tivesse a 0 hora do dia 1º de junho. Os eventos do 1º de junho não aconteceram ainda. Então é dali para trás, tá bom? E aí eu tento identificar alguma coisa que aconteceu até 6 meses para frente, como no caso de chargeback. Então, aconteceu uma transação aqui, né, até aqui esse momento, a gente vai acompanhar isso durante 6 meses e verificar, cara, dei 6 meses para essa transação ter a chance de ser fraudulenta. Ela foi realmente fraudulenta? Ou dei 6 meses para essa pessoa cancelar o cartão de crédito, cancelar o plano da Netflix, cancelar a Amazon Prime. Será que é o tempo suficiente? Então, isso vai muito do negócio, tá? Vai muito de entender como que funciona o seu negócio, o negócio onde você está alocado. Qual que é a definição de churn que é usada aí aonde você está hoje, né? Qual que é a definição de ativação de cliente, qual que é a definição de chargeback e assim. Lance agora, galera, que é super importante. A gente não necessariamente vai trabalhar só com uma safra. A gente vai trabalhar com várias safras. Então, lembra que a gente bateu uma foto do Theo a cada algum ano ali, a cada tempo?
Então, qual que é o lance? A gente vai bater várias fotos ao longo do tempo. Você pode fazer isso mensal, você pode fazer isso diário, você pode fazer quanto você quiser. Então, a ideia de ter a Feature Store é ter essas safras que a gente conversou aqui, todas elas calculadas e armazenadas. E aí a gente vai ter aqui várias safras andando. Então, a gente tem uma janela móvel andando aqui das estatísticas. Então, no primeiro mês eu tirei uma foto da minha base e calculei as estatísticas dela. Depois de um mês, eu vou deslocar a minha janela, o tamanho da janela continua igual, só que eu desloco um mês para frente e calculo as estatísticas. E assim vai. Então a gente tem várias e várias safras aí dentro de uma Feature Store. Beleza? Por isso que eu falei lá atrás, né, que eu particiono. Eu particiono porque a tabela fica um pouco mais fácil da gente aplicar algum tipo de filtro, consulta, etc. Eu particiono por safra, tá bom? Bom demais. E aí, então, isso aqui tudo que a gente conversou foi sobre treinamento, como treinar um algoritmo, né? Como ensinar o algoritmo. Mas e para a gente fazer a predição? Então, tipo, para eu treinar o algoritmo, eu olhei para o passado, tem um tempo de maturação da base, e aí uma reflexão importante. Adianta eu pegar uma safra recente agora para ensinar meu algoritmo? Uma safra de ontem para ensinar meu algoritmo? Talvez ainda não. Por quê? Porque não dei o tempo de maturação. Então, se eu estou falando que o meu evento de interesse leva até um ano para acontecer, a safra mais recente que eu vou ter que usar no meu modelo vai ser exatamente de um ano atrás. Olha que loucura. Então é um dado velho, digamos assim, porque eu tenho que esperar um ano para a minha variável resposta acontecer, né? Então, quanto mais tempo demora para a sua variável resposta acontecer, mais antiga vai ser a sua safra, que você vai ter que pegar lá atrás da sua Feature Store. Beleza? Então é algo super, super interessante assim de se pensar, né? Porque impacta diretamente aí na idade do seu modelo. Imagina em tempos de pandemia o que não aconteceu, né? Então é muito louco. Às vezes o reflexo de alguns modelos levaram um tempo para a gente descobrir realmente o que estaria acontecendo, dado o, o, a quantidade de tempo necessária para a gente observar a variável resposta. Muito louco. Bom, vamos lá. Então, como que a gente faz a predição? Aí, assim, a predição a gente vai usar qual safra? A safra mais recente, a safra mais atual, tá? Então, até uma coisa que a galera perguntou, né? Putz, então a gente sobrescreve? Não, a gente não sobrescreve, a gente vai salvando todas as safras, a gente tem o histórico inteiro. Então, já passei por empresa, por exemplo, que cada dia eram registrados numa Feature Store 25 milhões de clientes por dia. E aí, no final, você tinha lá uma tabela gigantesca com mais de 3 teras e meio, entendeu? Tipo, porque você vai salvando todos os dias, se você quiser fazer diário, né? A foto da sua base inteira, tá bom? Então, não é sobrescrito, você vai apendando, você vai adicionando, porque você vai ter que voltar no passado, você vai ter que descobrir como é que era essa pessoa há um ano atrás, há 2 anos atrás e assim por diante, tá bom? Beleza, então aí para a predição entra a safra mais atual. Então, se eu quero fazer uma predição nova, eu quero saber hoje quem que tem chance de cancelar o plano da Netflix nos próximos 60 dias. Eu vou olhar para hoje, eu vou olhar para a safra atual. Então, as safras mais antigas a gente usa para treinar o algoritmo e a safra mais recente para fazer a predição, para passar para o algoritmo selecionar para mim, ou escorar, né, atribuir uma probabilidade. Beleza? É isso. Acabou a apresentação. Consegui aí, ó, recorde. 20 minutos, menos? Brincadeira. Aí a gente vai, então, por que que a Feature Store é importante, né? Então, primeiro, a gente tem uma visão histórica por entidade. A gente consegue entender ali para cada pessoa uma visão ali de filme dela, né? A evolução dela enquanto características, enquanto perfil. A gente também ganha uma facilidade enorme para utilizar essas variáveis em outros modelos. Então, pensa assim, o pessoal lá de CRM, o pessoal de saque, eles fizeram um modelo específico e construíram uma feature store. Se o pessoal de crédito agora quiser usar essas variáveis que foram criadas, é possível, tá ligado? E o contrário também.
crédito vai lá e cria uma feature store que agora CRM, que agora a SAC pode utilizar, porque é da entidade de cliente, por exemplo. Tá bom? Então é basicamente isso. É algo que facilita muito e eleva a maturidade analítica da empresa inteira, para ter uma visão mais completa tanto dos processos quanto também do próprio cliente, uma visão completa de quem é o seu cliente, num caso de entidade ser o seu cliente, né? Mas poderia ser qualquer outro tipo de coisa, visão de nível de funcionário e assim por diante, em contextos diferentes. Isso traz também governança, porque se você garante, por exemplo, que os seus modelos, né, os algoritmos que estão rodando, estão consumindo de feature stores, você consegue garantir as origens dos dados desses modelos. E você tem um controle muito melhor em cima de tudo isso que está acontecendo do seu data lake, do seu ambiente analítico, etc. E aí é até mais fácil, por exemplo, você entender que tipo de variável que nem deveria ser usada e você vai lá e mapeia isso e já retira, por exemplo, do book de variáveis, da sua feature store, tá bom? E agilidade no deploy. Por que agilidade no deploy? Uma das coisas que mais são foda, assim, que é difícil na parte do deploy, que é complicado, é você garantir que a construção das variáveis que você fez no treinamento, no momento de treinamento do modelo, mas na hora de fazer a predição. Com a feature store isso fica simplificado. Por quê? Porque o seu modelo já vai saber da onde que ele vai tirar as features, de quais tabelas que ele vai pegar as features, entendeu? Já vai estar tudo simples. E aí as ferramentas de feature store te automatizam isso também. Você não precisa se preocupar em fazer esse ETL, tá? A gente vai mostrar isso na prática também. Beleza? Tem algumas perguntinhas aqui, galera. O que eu estou entendendo que está bem encaixado aqui, eu vou tentar responder. O que eu acho que vai complicar um pouco, eu vou deixar para o final para a gente ter mais tempo, beleza? Mas é isso. Só um ponto aqui, ó, o Alexandre falou, eu não consegui compreender a relação entre janela de observação e a safra. A safra é o momento da foto, beleza? A safra é o momento da foto. Então, o Theo hoje, dia 15/6, está tirando uma foto do Theo. Isso é a safra. Eu vou tirar foto de todo mundo que está no chat. Essa é a safra. É o carimbo da data, beleza? Qual que é a janela de observação? A janela de observação vai ser quanto tempo para trás eu vou olhar para o Theo. Eu vou olhar para o último dia? Eu vou olhar para o saldo do Theo de hoje? Eu vou ver o ganho de receita do Theo dos últimos 6 meses, do último 1 ano? Esse tempo, que é o quanto eu vou olhar para o histórico do Theo, é a janela de observação. É só isso, beleza? Então, quais estatísticas eu vou calcular do Theo? Vamos pensar assim, compra no iFood. Eu vou verificar o quanto que o Theo gastou no iFood no último mês ou no último ano. São coisas diferentes. Então, a janela de observação é diferente. Tem uma janela de um mês e uma janela de um ano. É isso. Quem define isso? Depende. A gente vai ver aqui que a gente faz isso de várias formas diferentes. Tá bom? É isso. Ok, vamos lá. Como funciona então o Databricks? Aí eu vou explicar rapidamente. A gente tem aqui a documentação. Primeiro, a gente precisa de um cluster ali com runtime de ML, tá bom? Um runtime de ML para essa feature do Databricks, essa funcionalidade. Feature é foda, né? Porque pode ser tanto funcionalidade quanto característica. Mas para essa funcionalidade do Databricks funcionar, você precisa ter esse runtime aqui, tá bom? O runtime de ML. E a gente tem que ter um MetaStore que não seja do Unity, tá bom? Que não seja o Unity Catalog, tá? Eu uso bastante o Unity Catalog, mas ainda, no momento que a feature store aqui da Databricks funciona, não roda com o Unity, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Já estamos chegando aí na mão na massa. A gente vai criar um ETL de uma feature store juntos. A gente vai fazer o deploy dessa feature store no workflows, no pipeline lá do Databricks. A gente vai adicionar essa feature store para treinar um algoritmo de machine learning. E a gente vai fazer novas predições utilizando essa feature store. Então, tudo isso agora em tempo real. Tem aí um tempinho para a gente fazer juntos. E aí, o case que eu resolvi trazer para a gente fazer é o do IGDB, que na verdade é da Twitch, né? E aí, o que é esse negócio do IGDB? Como eu falei, imagina que do mesmo jeito que você tem ali vários filmes, vários
vários artistas, vários diretores no universo do IMDb, que é a plataforma de filmes, você tem a mesma coisa para o universo de games. Então você tem o game, você tem a franquia que aquele game pertence, você tem a plataforma que aquele game está disponível, se é só para PC, se é para Play, se é para Xbox e assim por diante. Os gêneros, quais são as empresas, né? Empresas que estão por trás do... Abaixou do nada? Eu posso ver aqui, peraí. Acho que agora tá mais alto aqui o microfone. Tem as empresas e várias outras entidades, aí, várias outras coisas que a gente pode ver, tá? A gente coletou esses dados de uma API, que eles disponibilizam, e a gente fez todo esse processo aqui de construção no nosso Data Lake. Saímos lá da camada bruta, coletando o dado da API, jogando para uma camada raw, depois transformando esse dado para delta, no bronze, né, na camada bronze, depois organizando melhor esse dado na camada silver, e depois chegando lá na nossa camada gold, tá bom? E aí, galera, a pergunta que a gente quer responder, a gente está sendo bastante audacioso aqui, a gente quer responder quais são as empresas que têm maior probabilidade de lançar um game de sucesso nos próximos 12 meses. Beleza? Esse é o nosso objetivo. A gente ranquear as empresas e falar, olha, essa empresa aqui, fica de olho nela porque ela vai lançar um jogo da hora. Tá ligado? Não é a Ubisoft, ó. A galera aí mais nerdola já tá acompanhando. Beleza? Entenderam o nosso objetivo? Tá bom? É isso. Tá bom? Ó, algumas perguntas aqui, ó, rapidão, que eu vou pegar, tá? Armazenar o histórico, qual a diferença de eu manter meus dados armazenados no Feature Store ou fazer uma query em Data Lake? Então, a query, você vai ter que fazer uma query por safra. Essa é a questão. A ideia da Feature Store é você sumarizar. É você sumarizar a parada, tá ligado? Porque aí você vai ter uma visão daquele momento do seu indivíduo de forma agregada. E a gente está chamando de Feature Store, mas poderia ser uma tabela, tá bom? Tipo, em lugares que não utilizam ferramentas de Feature Store, é uma tabela no seu Data Lake, ou é uma tabela no seu banco de dados, tá? Que aí você tem ali aquela imagem daquela sua entidade naquele momento de forma sumarizada, tá bom? De forma sumarizada. Então, é isso. Um ponto importante que apareceu aqui também, né? Que perguntaram. Tudo isso aqui que a gente fez, absolutamente tudo isso aqui que a gente fez, galera que tá com dúvida, tá? Tudo isso a gente fez na Twitch, ao vivo, tá? E tá disponível lá para vocês verem. E aí agora sim, vamos lá para o Databricks, e aí é bom vocês se prepararem, porque eu, como um bom estatístico, né? Eu vou trazer o caos na programação, beleza? Esse vai ser meu objetivo hoje. E aí eu quero trazer aqui para mostrar para vocês como é que funciona toda essa gincana, tá bom? Uma pergunta muito boa aqui do Pablo, só antes da gente ir, né? É melhor usar uma feature store única ou podemos ter um modelo federado por domain, né? Data domain, seguindo políticas globais? Cara, eu gosto bastante de separar por contextos, e aí a gente organizou aqui, tem 12 feature stores que a gente construiu em live, e aqui agora nós vamos construir a 13ª, tá? Eu vou mostrar o conceito e por que a gente separou, tá bom? Mas entra muito porque aí a gente consegue fazer uma gestão melhor dessas coisas, tá bom? Bom, tudo bem então, galera? Beleza? Parei de compartilhar, agora vou voltar aqui, e aí vamos junto. Beleza? Deixa eu só ver aqui, espero que esteja tudo ligado, tudo funcionando. Eu me perco todo aqui com o Zoom. Demorou. Então vamos lá. Estão vendo minha tela? Tá com Databricks aí pra galera. Meu chat sumiu. Voltou. Beleza. God demais. Então, beleza, galera. Então, o que acontece? Eu vou começar apresentando aqui o nosso workflow, tá? Então, a gente tem aqui o nosso pipeline de tudo do que a gente fez, tá? Em live,
Só vou dar um overview para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, aqui a gente já coleta os dados de bronze, tá? Então, aqui eu tenho várias tabelas em bronze, ó, várias tabelinhas em bronze. E aí a gente vai depois criando uma modelagem mais voltada aí realmente a quase um DW na parte de Silver. Então, aqui em Silver tem tabelas que viram várias, porque eu acabo fazendo explode, faço uma modelagem mais dimensional aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, essa tabela de games, tem coisa pra cacete, tem várias listas lá. Então, eu acabo dando explode nelas, para elas poderem virarem várias outras, tá? E aí eu tenho aqui as plataformas de cada jogo, as franquias de cada jogo, e assim por diante, tá bom? Então aqui a minha Silver, a minha camada Silver vai ter aí várias e várias tabelas, ó, tá? Que a gente tem algumas que eu imaginei que a gente não ia usar, então eu nem trouxe para Silver ainda. E aí depois que eu tenho essas tabelas aqui todas bonitinhas assim, aí eu começo a criar minhas feature stores. Olha só, eu tenho uma feature store aqui chamada General, aí eu já vou mostrar como é que ela é. Eu tenho uma outra General 1 ano. O que, que é isso? Essa General é quando eu vou bater na empresa, e lembrando, a gente quer prever a empresa que vai lançar jogos de sucesso. Então, a minha entidade aqui é a empresa, tá? E aí eu vou calcular estatísticas dessa empresa. Em que momento? Em vários momentos, em várias safras diferentes. No nosso caso, eu estou usando safras mensais, então eu vou bater uma foto da empresa por mês, tá? Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. E aí depois eu faço de 1 ano só, então ao invés de eu ter o histórico inteiro da empresa, saber todos os jogos que a empresa fez na vida dela inteira, eu vou depois considerar só do último ano. Então eu criei uma outra feature store que é uma janela diferente. As mesmas safras, mesmas datas de safra, só que por uma janela menor. Depois eu fiz a mesma coisa para 5 anos, depois a mesma coisa para 10 anos. Então eu tenho janelas diferentes para mesmas safras da mesma empresa, em tabelas separadas. Tá bom? Por quê? Porque se alguém quiser usar a total, só usa a total. Não precisa olhar a tabela inteira. Entendeu? Porque eu estou criando coluna para cacete aqui. Tá? Aí mesma coisa para plataforma. Então, cara, aquela empresa, em quais plataformas ela lança jogo? A gente vai mostrar, eu vou abrir aqui tudo isso. Mas aqui eu só queria passar pelo pipeline. Então, assim, ficou um pipeline bem legal. Tem 43 tabelas aqui que a gente criou nessas lives aí, tá bom? E aí vamos lá para o que interessa para eu mostrar para vocês isso tudo. Então, tudo isso aqui está no GitHub, tá? Tudo isso aqui está no nosso Data for You. Então, a galera aí também perguntou, você pode passar o database para mim? Cara, tá tudo no GitHub. Você mesmo pode utilizar e, se você for assinante do nosso canal, você tem acesso a esse data lake aqui, tá? Então, você mesmo pode brincar com esse dado lá. Então, olha só, como é que eu organizo aqui meus folders, né? Que talvez a galera também queira saber. Eu tenho aqui o meu repositório. Aí aqui eu vou em source mesmo, eu separo aqui as camadinhas, eu não trabalhei em Gold ainda, então eu vou vir aqui em Silver. Aqui em Silver eu tenho uma pasta por tipo de database ou por tipo de contexto em sentido de empresa, desafio, etc. Então aqui GDB, e aqui eu tenho os meus ETLs e eu tenho aqui Feature Store, tá? Então aqui, dentro de Feature Store, eu vou criar um ETL novo, tem uma porrada de ETL, olha só, tem uma porrada de ETL. Então eu vou criar aqui um novo, que vai ser, a gente vai criar uma Feature Store para temas. Quais temas que cada empresa está envolvida? Temas de jogos, tá ligado? É horror, é ação, é aventura. Quais são os tipos de jogo que essas empresas estão envolvidas? Vamos criar uma Feature Store para as empresas falando isso, tá? Então eu vou criar um file aqui chamado company themes.sql, tá? E aí, olha só que legal. Vou mostrar para vocês uma cara de uma feature store aqui, tá? Então, vou fazer um select asterisco from silver.igdb. Acho que é feature store. Não tá aqui. Putz. Foi mal. Deixa eu só conectar o cluster, que senão ele não vai mostrar para mim as tabelinhas. Feature store .igdb underline, deixa eu só ver como é que tá, porque aí fugiu o endereço das feature stores, porque eu tenho que salvar em outro meta store.
Vamos ver aqui. Vamos lá, Databricks. Corre para nós. Aqui, Hive Metabase, Metastore, tá aqui, Feature Store, tá aqui. Beleza, vou pegar esse cara aqui. Então, só isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, senão vai ficar muito abstrato. Bom, aqui ele está batendo numa Feature Store. Então, eu criei aqui um database chamado Feature Store e o nome de uma tabela chamada IGDB Company General, ou seja, é uma Feature Store do contexto IGDB para as empresas. Então, cada linha aqui vai ser uma empresa. E o General porque é geral. Então, eu tenho aqui, ó, essa empresa, aí talvez agora fique mais claro para todo mundo. Essa empresa, neste dia aqui, tinha se envolvido em 2 games, desenvolvido 2, e aqui, ó, não publicou nenhum, e assim por diante. A primeira vez que ela lançou um jogo tinha sido há 1582 dias atrás. E a última vez que ela lançou um jogo foi há 486 dias atrás. E assim vai. Beleza? Aí tem aqui os votos dos jogos dela, etc. Isso daqui é geral, é acumulado, é na vida inteira desta empresa. Então, o que a gente pode fazer para ver um filme da empresa? A gente pode dar um order by esse cara aqui, por exemplo. Ó. A gente vai dar um order by do ID da empresa com a data de referência. Só para a gente pegar aqui uma empresa em específico. Eu poderia ter colocado aqui a empresa igual a 1, para a gente pegar de uma só, mas aí já vai. Então, olha só que da hora. Essa empresa aqui, neste dia, ela tinha se envolvido em 85 jogos, tá? Desenvolvido 7 e publicado 85. E aí a média, olha só que da hora, ela tinha feito o primeiro lançamento dela há 3.136 dias, o último lançamento dela tinha acontecido um dia atrás, a média do rating, né, dos votos, né, das avaliações dos jogos dessa empresa é 78,4 e assim vai. Ó. Então tem várias informações aqui. Então, a galera perguntou, query, poderia colocar tudo em query, mas imagina, velho, olha só, a gente está tendo que agregar para cada empresa em momentos diferentes isso aqui. E aí você vai fazer isso para vários modelos, tá ligado? Você vai rodar essa query para vários modelos, já deixa armazenado, já deixa isso salvo, esse histórico salvo. E aí você fala, puta, mas é muito antigo, Theo, você está pegando de 1990. Beleza, talvez não precisaria fazer isso, né, de deixar uma data tão antiga. Se você tem um dado que muda muito ao longo do tempo, talvez você não precisa voltar lá no passado. Você pode ir matando, e você tem só fotos, sei lá, dos últimos 10 anos, não precisa ser dos últimos 30 anos, igual eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, olha só que legal, você tem a mesma empresa em vários momentos diferentes. Isso você não tem no seu dado bruto. Você não tem isso no seu dado bruto. Essa tabela aqui é resultado de um ETL que vai atrás dos dados brutos e persiste o dado aqui, dando append. Então, isso aqui é para uma empresa. Tá? Ó, e ela vai evoluindo. Então, eu tenho o filme da empresa aqui. E aí eu consigo dizer se essa empresa, nesse dia, com essas estatísticas, qual que era a chance de um ano para frente ela lançar um jogo foda. Tá ligado? Então, é basicamente isso. Que caracteriza uma feature store. Tá? Então, aqui eu estou falando de uma empresa só. Quantas linhas eu tenho aqui, né? Essa nossa tabela aqui, a gente está falando de quantas linhas? A gente está falando de 4.300.000 linhas, tá bom? 4.300.000 linhas. Isso é o tamanhozinho dessa tabelinha aqui, chamada de uma feature store, né? De uma feature store que é general, tá? Aí você fala, mas e a outra, Theo? E a que você colocou lá 01 years, né? Você colocou uma assim. O que tem aí? Vai ter exatamente a mesma coisa, a mesma visão, só que aí a gente está falando company e DT rep. Acho que é isso. A gente está falando a mesma coisa, então as fotos vão ser iguais, só que a gente está com uma janela diferente. Tá bom? Aí, o que é o cohort que a gente falou? O cohort é esse cara aqui. É essa data de referência aqui, ó. Essa data de referência. Tá bom? E agora, ó, perceba. Agora, a quantidade de games ouvidos no último ano. Ou seja, um ano referente a essa data de safra. A essa data de cohort aqui. Entendeu? Então, no último ano, em relação a essa data, essa empresa se envolveu em 16 jogos.
tá ligado? Que mudou da General. A General era da vida inteira da empresa. Então, a janela de observação era até a Casa do Chapéu, até infinito, tá ligado? Agora eu estou definindo que a minha janela de observação é de 1 ano. E aí eu fiz um ETL separado para construir essa tabela aqui. Beleza, galera? Tá claro? Tipo, ficou mais claro agora? A gente saiu do PPT e eu mostrei aqui a tabela em si. Ficou mais claro para entender o que é? Tem gente que está falando que sim. Beleza. Beleza. Então agora vamos fazer a nossa. Vamos construir a nossa. A gente vai construir uma de temas, né? De temas. Então, primeiro, eu vou partir da nossa tabela, que é a tabela que tem a informação de quais as empresas que são envolvidas com cada game, tá ligado? Então eu vou partir da IGDB, Silver, né? Silver.igdb Involved Games, acho que é isso. Não, não tá mostrando. Eita, Databricks, só porque tô ao vivo, né? Que aí você não vai me mostrar. Vamos ver aqui. Acho que é Companies, Involved Games. Involved Companies. Eita. Então, Involved Companies. O que tem nessa tabela, galera? Olha só. Eu tenho aqui, nas minhas mãos, eu tenho o ID da empresa, tá? E o ID do jogo. O ID da empresa e o ID do jogo, tá aqui, ó. E aí fala como que a empresa se envolveu, tá? Eu vou usar essa tabela aqui como fonte de verdade. Então, eu vou colocar aqui ST1. E aí agora eu só vou trazer aqui, ó, T1.id company. Eita, id company. Cara, tá gelado aqui, então para digitar tá uma... Fora o nervosismo, né? id game. Então, olha só, eu tenho aqui só uma relação, então uma tabela relacional que eu tenho aí a informação da empresa e a informação do jogo. E aí eu sei quais empresas estão ligadas ao desenvolvimento ou à publicação desse jogo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cruzar isso aqui com a tabela de games. Então, eu vou cruzar isso aqui com a tabela de games. Games, st2 on t1.idgame igual a t2.idgame. E aí, o que eu vou trazer para cá? Eu vou trazer a data release. Desse jeito. Então, eu tenho agora a data do lançamento do jogo. Ó, a data do lançamento do jogo. Aí já vai ficar mais claro por que eu vou ter que usar isso daqui. Porque eu vou definir agora o corte da minha safra. O cortezinho da minha safra. Tipo, eu vou olhar em que dia. Eu não vou olhar para tudo, eu não posso olhar para tudo. Eu tenho que definir uma janela no passado que eu vou olhar. Então, nós vamos olhar para, por exemplo, DT release menor ou igual. Vou pegar aqui a data de 1º de janeiro. Então, eu estou olhando assim, estou batendo uma foto dessa tabela no dia 1º de janeiro de 2022, tá? Na verdade, estou batendo essa foto no dia 31/12 de 2021, às 23h59, tá ligado? Porque aí eu tenho aqui só jogos que foram lançados até essa data, beleza? Legal. Então, eu tenho aqui o ID da empresa, o ID do jogo e a data de lançamento do jogo, e só estou pegando o que aconteceu antes dessa data, tá bom? E aí, vamos lá. Agora eu tenho que ir atrás dos temas. Então, para eu ir atrás dos temas, eu vou ter que pegar aqui silver.igdb.gamesThemes st3 on t1. T2. Pode ser t1 id game igual a t3.id game. E aí, vamos ver o que tem aqui na t3, ó. t3 ponto asterisco. Olha lá. Pá, tem aqui, ó, o tema, o ID do tema. Eu preciso saber agora o nome do tema. O nome do tema. Ó, e tem tema que ele nem achou, ó. Tem tema que ele nem achou porque às vezes não tem lá o tema não tem o tema do jogo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer justamente a descrição do tema, que vai ser aqui silver.igdb.
themes as T4 on T3.idTheme igual a T4.idTheme. E aí aqui a gente pode colocar T4 ponto asterisco para ver o que tem na T4. Olha só. Achou! Então agora eu sei que essa empresa aqui, essa empresinha aqui, ela desenvolveu esse jogo aqui, e esse jogo era Stealth, Fantasy e Action. Olha que da hora. Então, beleza. Cheguei, tô fazendo o meu ETL. Qual que é o nome que eu vou colocar isso aqui? Vamos lá, é que é SQLzinho, né? SQL para todos. SQL brabo. Então, estamos aqui, no speedrun aqui do live coding, galera, porque a ideia é a gente, né, mostrar o final. Então, agora eu estou no select full, tb full, e aí eu posso até colocar ali, para ficar melhor, ó, esse desk name, eu vou colocar aqui em cima, ó, desk name, desse jeito, tá? E aí fica melhor. Olha só. Então, essa empresa aqui se envolveu nesse jogo com esses tipos aqui de temas que o jogo tinha, tá? O que nós vamos fazer? A gente tem que sair daqui com uma linha por empresa. Tá ligado? A gente tem que sair daqui com uma linha por empresa, porque a mesma empresa pode se repetir para vários jogos diferentes, ó. Aqui mesmo. Ela está se repetindo, ó. Várias e várias vezes. Tem que sair daqui com uma linha por empresa. O que a gente vai fazer então? Nós vamos sumarizar para criar características dessa empresa. Neste momento aqui, no dia 1º de janeiro de 2022, quais eram as características dessa empresa em relação aos temas de jogos que ela publica ou que ela desenvolve. Aí, galera, tem algum DBA aí? Diz um salve aí, que aí eu vou deixar maluca a galera aqui, porque a gente vai fazer um pivot table, né? Então vamos até colocar um order by aqui. O que nós vamos fazer? Ó, eu vou copiar isso aqui tudo, então tá tudo selecionado, ó. Vamos copiar. E aí a gente vai pro fight. O que nós vamos fazer? Ó, não assustem, não é para assustar, galera. Mas nós vamos selecionar tudo isso daqui. E vamos fazer um case when desk name igual a isso aqui. Then id game e end. Demorou? E aí a gente pode fazer um count distinct, tudo isso dividido por count distinct id game as. Aí agora a gente vai ter que pegar isso daqui tudo. Peraí. Aí. Vamos pegar isso daqui tudo assim. Eita. Eu perdi o do meio ali, mas tá tranquilo, vai dar certo. Aí vamos colocar assim, PCT, isso daqui, tá? Aí a gente já arruma. Vai ficar bonito, prometo. Então, o que a gente está fazendo aqui, galerinha? A gente está criando uma variável, uma porrada de variáveis, que vai ser ex4, desse jeito. E aqui vai ser PCT null também. Aqui vai ser null, desse jeito. E beleza. Aqui science fiction. Deixa assim. E tá ok. Beleza. Então a gente conseguiu fazer um pivot table aí no SQL, tá? Aqui eu vou colocar a data, essa datazinha aqui. E aí a gente pode colocar asDTRef, desse jeito. O que falta fazer? Só colocar o group by lá embaixo, que aí todo mundo vai ficar lá contente quando ver o group by. Então, group by 1, 2, desse jeito. Olha só, para mostrar para vocês que vai ficar legal. A gente agora, opa, eu errei, né? Aqui é a ID Company, foi mal, galera. Aí eu errei feio, olha só. E aí ele tá,
Ufa, foi rapidão. Olha só que da hora. Então, essa empresinha aqui, neste dia, ela tinha, olhando por histórico inteira de jogos que ela lançou 88% de jogos de ação, 2% de jogos de negócio, 17% de jogos de comédia, 3% de drama, sacou? 12% de história, 3% de horror. Lembrando que ela pode ter jogos que são mais de um tema, que tem mais de um tipo de tema, tá bom? Entenderam o que a gente fez? Entenderam? Tipo, perguntaram lá por que não usar dado bruto, por que já usar, só não fazer uma query, porque aqui é uma query para um dia específico, tá ligado? Uma query para um dia específico. Eu tenho que ter o histórico dessa empresa em vários dias diferentes, sacou? Ter o filme dessa empresa, ter o filme do que está acontecendo com essa empresa, tá ligado? Então, tá bom. Legal, Theo. E agora? Como é que a gente faz o deploy disso aí? Né? Como é que a gente coloca isso daí para funcionar? Aí nós vamos ver também. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A gente vai pegar essa data aqui e nós vamos parametrizar essa data, colocar um placeholder. Então, eu chamo de date, desse jeito, ó, desse jeitinho aqui. E aqui também, tá? Por quê? Porque aí a gente pode fazer esse cara parametrizado, tá? A gente vai usar o Python depois para parametrizar ele. Nossa, a gente só tem meia hora, estou preocupado. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar um commit aqui, só vou commitar esse cara, vou mandar esse commit, vou mandar lá para o meu GitHub, e aí aqui vai ser a FS de themes, tá ligado? Company themes. E pronto, mandou o commit. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que adicionar essa parada lá no meu pipeline. Olha aqui, meu pipeline. Eu não tenho essa feature store lá, de temas. Eu vou ter que adicionar ela lá. Então, eu vou vir aqui, IGDB, pá, tasks, ó. Não tem aqui, tá vendo? Ó, não tem aqui. Nós vamos adicionar na mão? Não, né? Galera aí do IAC me mata, né? A galerinha do Airflow aí vai me dar um tiro. Então, nós vamos usar também uma forma legal que a gente fez, que é usando código para versionar esse cara. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai, ó, voltamos aqui. Como é que a gente adiciona aquele cara? A gente vai vir aqui no nosso repositório. A gente tem aqui uma pastinha de workflows. Tem aqui o nosso projeto IGDB. E aí aqui a gente vai adicionar uma task nova, tá? Uma feature store nova. Que eu vou jogar lá para baixo. Ó, tudo isso aqui, cada coisinha que você está vendo aqui é uma taskzinha lá no nosso pipeline, tá? Então, olha só, tem aqui um monte, tem 1000, né? Então é o seguinte, eu vou copiar uma aqui, eu vou copiar essa daqui, para a gente fazer logo em seguida, acho que é esse cara, vírgula. E aí, quais são as tabelas que a gente precisa? Então, primeiro, aqui vai ser company, themes, né? A gente precisa da games, a gente precisa da involved, a gente precisa da games themes, e a gente precisa da themes, desse jeito. Então, aqui eu estou criando uma task nova com esse nome, chamada Company Themes, que é o nome do que a gente criou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Silver, meu Deus. IGDB, o dedo nervoso. Tá aqui, ó, Themes. Então tá certinho, Company Themes, eu não errei o nome. Company Themes, tá certo. Aí ele vai usar esse notebook para executar. Aqui a gente pode colocar uma descrição, que vai ser as estatísticas, olha só, estatísticas de temas para a companhia, todo histórico. Beleza? Aqui quais são as chaves da minha Feature Store, a gente tem o ID da companhia e a data de referência, é uma chave composta, porque a mesma empresa vai aparecer mais de uma vez, mas não para a mesma data, então é uma chave composta. O momento de início que eu vou fazer as safras, aí eu posso fazer safra pra caceta. Qual que é o meu particionamento? Meu particionamento vai ser a data de referência. E aqui é o nome da tabela. O nome da tabela vai ser Company Themes, beleza?
E é isso, esse monthly aqui é uma outra coisa. Isso aqui são os parâmetros do notebook que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Mas aí qual que é o lance agora, para ficar bonito? A gente vai salvar isso aqui no Git. Então, o que eu fiz? Eu só adicionei uma task nova aqui e parametrizei ela. Coloquei aqui os parâmetrozinhos e passei aqui as dependências. Quando eu comitar aqui, então eu posso colocar company, themes, workflows. Vai estar commit and push. Se eu for lá para o GitHub, então aqui, ó, compare pull request, tá vindo aqui essa parada. Vou criar o pull request. Os files que foram alterados foram 2, que ele já mostrou para nós, ó. Então tem aqui a minha queryzinha do Satanás, né? Com o nosso pivô. E tem aqui a adição de uma task no nosso pipeline de dados, tá ligado? Aí a gente pode vir aqui na conversation e fazer o merge pull request, tá? Então eu já estou fazendo o merge. Ele já disparou um actions aqui, tudo isso aqui, galera, a gente configurou em live, tá? Ele disparou um actions aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um syncing dos jobs, ele vai atualizar o job para mim. Ao invés de eu ter que atualizar na mão e adicionar uma caixinha lá, esse cara faz isso para a gente. Então você tem uma versão dos seus jobs no Databricks, tá? Como se fosse uma DAG do Airflow. Então, olha lá, ele está fazendo o syncing, fez o syncing de 1, 2, 3, acabou. Então, se a gente voltar lá para o Airflow, para o Workflow aqui, para ver como é que ele tá, olha só, tem que ter nascido uma caixinha nova, que vai ser a caixinha daquela Feature Store, tá bom? Então, aqui em Tasks, vamos ver se a gente acha ela. Ó, pá, vamos ver, tem que ter nascido aqui aqui no final, ó. Vamos ver. Ó, General. Aqui. Olha só. Ela nasceu aqui e ela é dependente da execução da tabela de themes, da game themes e também das outras duas aqui, lá em cima, ó, que é justamente da... opa! Não vai dar para ver, né? Mas é da company e da de games, tá bom? Então, assim, show demais. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui para executar, eu vou mudar os parâmetros na mão aqui, para a gente executar entre algumas datas, tá? Só para a gente poder ter o que treinar. Então, eu vou pegar de 2000 para cá. Será que 2000? 2010? 2010 para cá? Pode ser? Save task. E aí eu vou dar um run aqui. Tá, para a gente vendo tudo isso acontecendo. Então, o que é isso que eu fiz? Eu estou falando para ele criar safras para mim, para esse pipeline criar safras para mim dessa Feature Store nova que a gente acabou de fazer, entre o dia 1º de janeiro de 2010 até a data de hoje. Beleza? De forma mensal. Ou seja, ele vai andar por mês, ele não vai bater uma foto por dia, ele vai andar mensalmente. Sacou? Então, é isso que a gente está pedindo para ele fazer, tá? Para essa Feature Store específica, porque eu só alterei os parâmetros dessa Feature Store, tá? Ufa. E aí, vamos dar um Run Now. Aí, aqui ele vai começar a disparar, ele vai ver aqui, vamos ver aqui, ó, View Run, ele vai disparar todos os porra toda. Ó, disparou os jobs da bronze, tá? A bronze a gente está usando a parte Spark Streaming, tá? Então ele vai coletar os dados da Raw lá em streaming, se tiver dado novo. Provavelmente não vai ter dado novo, então isso aqui vai ser bem rápido, menos de 40 segundos. Isso aqui já deve estar tudo pronto, tá? Porque eu não executei de novo. Isso aqui é uma execução diária, então não vai ter nenhum dado novo. Olha lá, ó, já acabou essa aqui, já está acabando, tá? Ele demora muito mais para... Olha lá. Aqui deu pau porque é uma de countries, a gente não está usando, mas ó, já matou tudo. Então foi bem rápido o Spark Streaming. E aí ele vai começar a criar as nossas de Silver. Silver tá full load, tá, galera? Então a gente está fazendo uma carga completa, fazendo overwrite em Silver. A gente não está usando CDF nem CDC, tá? E aí depois ele vai para as Feature Stores. Essas outras Feature Stores aí só vai fazer uma safra, que é a safra atual, tá? Então, que é a safra de hoje, porque eu parametrizei lá para ser sempre start date. Legal. A gente criou o ETL, a gente fez o deploy, e agora o próximo passo é adicionar essa Feature Store no modelo de ML. Tá bom? No modelo de ML. Aí vamos ver como é que a gente faz isso.
Mas para isso, eu preciso ter pelo menos ela criada. Aí vamos entender como é que são as feature stores aqui no Databricks, tá? Aqui no canto esquerdo do Databricks, a gente tem Machine Learning. Se você clicar em Machine Learning, ele vai mostrar aqui, ó, Feature Store. Olha só que da hora. Ele vai mostrar aqui Feature Store, e aí ele vai mostrar todas as Feature Stores que você tem registradas, ó. Então tem Feature Store pra caceta, tem 12 no total aqui, ó. E a última atualização foi há 10 horas atrás. Então ele mostra aonde que essa Feature Store tá, mostra pra gente qual que é a primary key, quem que criou, qual que é a data de particionamento, tem as tagzinhas, fala até qual que é o notebook que está produzindo essa Feature Store, pode ter alguma online store conectada a ela, tem aqui as features e qual modelo está usando essas features. Então, isso que é o legal da Feature Store, sacou? Porque ele te dá aqui uma visão bem bacana, mas mais legal do que isso vai ser para fazer o treinamento do modelo, tá? Então, essa parte aqui de Feature Store, ele mostra tudo, e aí a nossa de temas ainda não foi criada, ó. Ah lá, acabou de criar. Olha só que massa. Acabou de criar, olha só que da hora. Acabou de criar aqui às 8h11. Acabou de nascer. Então, acabou de nascer essa Feature Store, e aí provavelmente ele vai começar a colocar dado aqui dentro. Tá bom? Então, acabou de criar essa Feature Store aqui para a gente, tá? Como que ele criou essa Feature Store? A gente tem esse script aqui, que eu parametrizo ele, e é ele que está agendado para executar, então ele vai receber parâmetros diferentes, e aí ele verifica, cara, a tabela já existe? Se a tabela não existe ainda, a gente vai usar a API do Databricks de Feature Store, que é esse Feature Store Client aqui, tá? Então aqui, ó, from Databricks import Feature Store, para a gente usar a API do próprio Databricks. A gente instancia um client dessa Feature Store aqui dentro, e aí se a tabela não existe, a gente cria ela. A gente tem que passar um nome, quais são as chaves primárias, qual que é o particionamento, qual que é a descrição e qual que é o esquema. E aí ele só vai criar, ele vai instanciar a Feature Store. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer write table, que aí vem essa parte aqui, ó. E aí a gente sempre está colocando merge. O que isso significa? Se eu executar 2 vezes a mesma safra na mesma Feature Store, ele vai fazer overwrite, overwrite não, ele vai fazer um update dos dados que estavam com aquele ID combinado. Beleza? Tudo bem? Entenderam o lance? Então esse script é um script bem simples, que é ele que está executando lá, que está com o pau torando lá. Beleza? Que está aqui, ó, que está aqui sendo executado. É esse script para todas as Feature Stores. É esse script aqui que está sendo executado. Só que a gente parametrizou ele para uma Feature Store específica para safras específicas, ó. Então, para todas as Feature Stores ele já fez a carga, porque era uma carga só, e aqui ele vai estar vai estar batendo foto de todas as safras anteriores, de todos os momentos anteriores. Igualzinho as fotos do Theo lá, que eu bati várias fotos, ó. Ixi, isso aqui vai demorar. Então, olha só, ele bateu aqui só algumas fotos lá de 2010, tá? E ele tá vindo, beleza? Então, ele tá batendo uma foto aqui para cada empresa em um momento diferente, beleza? A gente pode até ver depois ela. Legal. Só que como é que a gente usa tudo isso no modelo? Como é que a gente usa tudo isso no modelo? Tá ligado? Vamos lá, eu criei aqui, ó, uma pastinha chamada Models, e aí tem aqui, ó, primeiro, uma coisa super importante, galera, antes da gente ir para o modelo, a gente precisa definir nossa variável resposta, eu falo sempre isso em live, galera, eu sempre falo isso aqui em live, quem acompanha minha live sabe. A parte mais importante do processo de modelagem é a definição da variável resposta e a definição das suas covariáveis, né, ou das features. Isso daqui, esse ETL, é para definir a nossa variável resposta. Então, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente está pegando as empresas, olhando para uma feature story específica, olhando as empresas e pegando só as safras antes do dia 1/5 de 2022. Por que antes do 1/5 de 2022? Porque eu quero prever quem vai lançar jogos de sucesso em um ano. Então, a minha janela de maturação, minha maturação de base é de 1 ano. Então, eu tenho que pegar 1 ano para trás em relação a hoje. Se eu pegar dado mais recente do que isso, eu não dei tempo suficiente para uma empresa lançar um game de sucesso, sacou?
E aí eu vou estar dizendo que tem empresa que não usa game de sucesso, mas é porque eu não dei tempo suficiente para ela maturar no game de sucesso. Outros recortes que a gente fez, essa empresa tem que ter lançado pelo menos, tem que ter, como é que é? O último lançamento dela tem que ser há menos de 3 anos e ela tem que estar há mais de 1 ano no mercado com o seu primeiro lançamento. E ela tem que ter pelo menos 2 jogos, né? 2 ou mais jogos desenvolvidos ou lançados, tá? Aí aqui é só a definição da variável resposta mesmo. O que é um game de sucesso? Um game de sucesso é um jogo que tem nota maior do que 80 e que teve mais de 30 votos, tá bom? Isso é um game de sucesso. E é isso. Então, tipo, o ETL é isso. Aí a gente faz o join, cruzando pela base, pela data, né? Então, olha, o momento do foto da empresa. 1 ano para frente, teve algum game de sucesso? Eu vou carimbar que essa empresa lançou um game de sucesso. É isso. Tá? E aí a gente sai daqui com a marca da empresa, a data da safra que eu estava olhando para a empresa e se 1 ano em relação àquela safra, aquela empresa lançou um game de sucesso. E alguém pode perguntar, então a mesma empresa pode aparecer em várias safras diferentes? Sim. A mesma empresa pode aparecer em várias safras diferentes. E aí, a gente, como um bom estatístico ou um bom data scientist, a gente simplesmente vai supor que essa empresa, essa mesma empresa, de uma safra para outra, ela é independente. Se a gente quiser ser mais rigoroso, a gente só manteria a empresa uma vez só, em todas as safras, ou pegaria uma safra mais distante, para realmente ser independente. Sacou? Tipo, o Theo do colegial e o Theo no primeiro ano da faculdade é tão diferente assim? Talvez não. Mas o Theo do colegial para o Theo hoje, casado, é bem diferente, provavelmente. As estatísticas dele, as informações dele. É disso que a gente está falando, tá? Beleza. Então agora a gente vai para o Fit Model. E aí que fica gostosinho. Aí que fica legal. Por quê? Porque a gente só precisa do ETL, a gente só precisa do ETL para fazer isso daqui, ó. A gente importa aquela query. Ó, o Atos. O Atos aí é o brabo, né? Isso poderia ser qualquer coisa isso aqui, tá? Poderia ser qualquer linguagem. Poderia ser Python, Scala, o que for, tá ligado? A gente faz em Python porque tem API do Databricks. Eu não sei dizer se essa API está disponível para R. Eu acho que não. Acho que é só em Python, tá? Essa API do Databricks para Feature Store. Mas a documentação está na minha apresentação. Depois fica à vontade, tá? Mas basicamente o que a gente faz? Isso aqui é o script do modeleiro, do data scientist. Então ele sai importando o scikit-learn, adora importar um pandas, né? E assim vai. O que a gente faz? A gente importa a query e executa a query. Olha só que lindo. Tá aqui, ó. A empresa, a data e se ela lançou um game de sucesso 1 ano para frente dessa data. Tá ligado? Então isso aqui é a nossa variável resposta. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer os lookups. O que são os lookups? Os lookups é eu chegar e falar assim, ei, modelo, tem essas feature stores aqui. É só isso. É só isso. Então, o lookup, que a gente chama de lookup aqui, é só eu passar o nome da tabela e adicionar numa lista. O nome da tabela, feature store. Então, eu estou falando, olha, essa tabela feature store ela vai ser um lookup. Ela vai ser um armazém de variáveis, beleza? E aí a gente passa uma lista delas. O que eu fiz aqui para não precisar ficar passando a lista de cada uma? Eu simplesmente usei um show tables from feature store e peguei todas as tabelas feature stores que começam, que tem prefixo IGDB. Quem que são elas? Aquelas lá que a gente viu aqui. Ai. Acho que isso aqui dá um workshop, hein? No lugar de um meetup. Vamos ver. Ó, então aqui Feature Store, tá aqui, ó, todas as minhas tabelas, IGDB, tá vendo, ó? Então eu simplesmente, essa parte aqui, ela simplesmente pega todas as tabelas que tem um prefixo chamada IGDB, tá bom? E cria uma lista. Aí agora que vem a parte legal, não tem ETL para eu trazer as variáveis. Eu só preciso fazer o seguinte, ó, eu instancio o cliente do Databricks aqui das features, falo qual que é o meu DF target. Qual que é o DF target? Esse cara aqui de cima. E eu falo, olha, vai atrás das lookups, com base na chave primária. E a minha variável resposta é value success. E pay. Já era. Ele retorna aqui para mim, ó,
a minha ID company e a minha data de referência. E todas as features, ó. Tem 251 features aqui. E a minha variável resposta aqui. Então eu não preciso fazer TL, eu só preciso falar assim, seguinte, eu tenho esse data frame Spark aqui, que tem a minha chave primária, que é a companhia e a referência, a foto. Agora vai atrás das features, com base nessa lista de tabelas, e ele vai atrás sozinho para você. Tá? Então eu até vou executar isso aqui para a gente ver isso acontecendo em tempo real e ver se a gente aumenta o número de features. Tá? Vamos ver se a gente aumenta o número de features. Eu não vou ter todas as informações completas. Uma pergunta importante, que é a seguinte: como que ele faz essa junção das tabelas? Ele faz com left join. Então, aqui ele está fazendo left join de 14 tabelas. A minha variável resposta, que a gente construiu aqui em cima, e todos os left joins com as feature stores. Então, se tiver alguma feature store que ele não encontrar a data de referência e a empresa, o que vai acontecer? Os dados vão vir missing. Tá ligado? Os dados vão vir missing, porque é um left join. Beleza? É isso. Então, é um left join gigante que ele tá fazendo aqui por debaixo dos panos, tá? E aí, tá lá, ó, tá aqui. Aqui já foi? Não, ó, 3 minutos, vamos executar agora. 1, 2, 3 e foi. Então, agora ele tá processando tudo. Vai ter dado incompleto para essa nossa feature store nova, tá bom? Vai ter dado incompleto, porque a gente não vai ter todas as informações. Aí, ó. Então, 264 aumentou. Por que aumentou? Porque a gente criou aquelas colunas novas, né, galera? Dos temas. Vamos ver? Aqui, ó. Thriller, Survival, Stealth, Science Fiction. Então, ele já aumentou o número de colunas. A gente saiu de 41 para 64. Em, sei lá, meia hora, mano, que a gente tá fazendo essa parada, tá ligado? É muito rápido. Se for pensar em tempo de criação, é muito rápido. Aí agora a gente vai aqui para nossa modelagem mesmo, que aí, tipo, daqui para frente o cientista de dados pode fazer sozinho, tá? Não precisa se preocupar. A gente está separando em treino e teste, beleza? Ele vai trazer para o Pandas, estou trazendo para o Pandas só para a gente rodar no Scikit ao invés do PySpark. Aqui a gente faz uma seleção de variáveis para trabalhar só com 50 variáveis. Aqui também. Sumiu meu modelo. Eita, pega, sumiu meu modelo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui rapidão. With mlflow.startrun, tem aqui? Start run. Aí aqui, vamos lá, mlflow.scikit.autolog. Aí o que acontece, galera? Para ficar mais bonito, a gente usa mlflow, né? Aí a gente pode fazer model pipeline desse jeito. No lugar de decision tree, vamos colocar um ensemble.random forest classifier desse jeito. Min samples leaf max def pode ser. E model pipeline.fit xtrain. E aí aqui ytrain. E aí mlflow. Vamos colocar aqui alctest metrics.alcscore. Meu Deus, y-test. E aqui vamos colocar y-prob test. Vai ser igual a isso. Ponto predict proba y_test. E aí a gente... beleza. Aí ponto log metrics AUC test. Beleza, acho que foi. Tá rodando aqui ainda? Uia, deu tempo, hein? Speedrun de modelo. Beleza, vamos ver. Tomara que dê certo. Ali demora um pouco mais mesmo porque ele tá puxando a base, aqui ele vai estar treinando um algoritmo e tal. Mas aí vamos ver se vai dar certo. Preocupado com o tempo, a gente tem 5 minutos. Não sei se vai dar para mostrar tudo. Mas a gente está em que etapa, galera? Procurando histórico no notebook? Foi mais rápido fazer, né? Foi mais rápido fazer, mas beleza. Vamos deixar rodando aqui.
Aí qual que é o lance, galera? O modelo aqui, a gente está usando MLflow, a gente vai registrar o modelo no MLflow, e aí a gente vai fazer a escoragem do modelo, né? Vai fazer a escoragem utilizando o modelo, uma base nova, puxando o modelo diretamente do MLflow, tá ligado? E aí isso vai ser muito da hora também a gente ver tudo isso se der tempo, né? Tô preocupado aí em 5 minutos, eu acho que não vai rolar. Mas deu para passar a mensagem, galera, da zica aqui, da Feature Story, como que agiliza, como que possibilita, não quebrou nada no nosso script, tá ligado? A gente não precisou mexer em nenhuma alteração no nosso script, desde que a gente tenha automatizado aqui, que ele vai pegar de todas as Feature Story do GDB, tá bom? Pode ser, Bruno, pode ser. Pode ser. Deixa eu ir vendo aqui. Deixa eu só então passar pelo predict para a galera ver o predict, aí a gente já abre para perguntas e respostas. Então, para prever, para colocar o modelo em produção, se você quiser fazer uma escoragem em batch, principalmente, mas não precisa ser em batch, pode ser em tempo real também. Você só precisa importar MLflow e Feature Store, instanciar a Feature Store, falar qual que é o modelo que você vai pegar. Eu estou pegando o modelo em produção aqui, carrega o modelo, define as variáveis. Aqui a gente está definindo qual que é a base que você quer escorar. Então, eu estou pegando a safra mais recente da minha Feature Store e trazendo o ID da companhia e a data. E aqui eu só construo os lookups, igual a gente fez no script anterior, e faço o predict. Né? Então, eu faço o predict aqui rapidão. Olha só que beleza. Esse aqui é o resultado. Então, eu ia fazer tudo isso desse tempo, era só rodar, e ele já ia fazer o resultado com base nas features novas que estão entrando. Tá ligado? Então, é bem transparente, assim, fica bem transparente você ficar adicionando e removendo feature, basta você registrar depois o seu modelo, tá bom? Tudo bem, galera? Foi meio speedrun esse finalzinho, mas eu espero que tenha pelo menos mostrado, assim, engajado a galera a usar a Feature Store e tal, porque é uma mão na roda. E o mais importante mesmo era a parte da Feature Store, né? A gente aqui foi para a parte da modelagem e tal, mas para mostrar uma aplicação, um negócio funcionando e tal. Beleza? Cadê o Q&A? Q&A. Cadê? Você vai puxar aí, Bruno? Boa, vou te dar aquele tempo para você respirar, tomar uma água. Então, falou pra caramba aí. Sim, não é um trabalho fácil. E falar no metade já não é um trabalho fácil, ainda mais quando você tá codando ao vivo e fazendo treinamento ao vivo, assim, tirando do nada, tá? Então, como falaram no chat, me ligou o modo do chat GPT. Então, a gente só tem muito a agradecer. Cara, ficou muito bom, tá muito didático, tá bem completo, tá? E assim, eu espero que, mais uma vez, para quem chegou atrasado ou para quem quer rever, tudo isso aqui vai ser gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube Building Nu. Então, a gente já mandou o link aqui mais algumas vezes, mas qualquer coisa, joga na barra de pesquisa Building Nu Nubank e vocês já vão encontrar essa e todas as outras edições do Meetup. Água tomada, respiração feita. Bora responder algumas perguntas, gente, só que vai dar tempo. Bora lá. Bora lá. Beleza, então, começando. Pelo que eu entendi, a feature story é definida a partir das variáveis contidas no Data Lake. Como fazemos para fazer previsões sobre objetos novos que ainda não passaram pelo ETL e, portanto, não estão disponíveis no Lake, apenas no banco transacional? Seria necessário reproduzir a consulta do Data Lake do banco transacional? Sim. Essa é a base do machine learning, né? Então, você não consegue fazer predições novas em objetos que você não conhece as características ou que as características não foram construídas da mesma forma que no treinamento, né? Então, essa é a essência do algoritmo, né? Então, os mesmos inputs que você usou para treinar, você tem que usar a estrutura, né? O esquema, digamos assim, tem que ser o mesmo, tanto no treinamento quanto na predição. A fonte de dados pouco importa, né? Se vai ser um banco de dados relacional, se vai ser o data lake, etc. O importante são as informações, tá ligado? E aí você tem outras formas de fazer essa questão da Feature Store, que tem as online Feature Store, que é conforme dados vão chegando, você já vai construindo essas features em tempo real, né? Então, mas o caminho é o mesmo, tá ligado? Tipo, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Você tem que manter a mesma estrutura. Acho que é isso. Boa. Isso aqui é boa. Tem algum momento em que o histórico se torna tão pesado, tão parrudo, que é necessário remover safras mais antigas e evitar custos absurdos? Um exemplo que você falou da tabela diária com terabytes do tamanho. Sim. Cara, aí tem vários pontos, né? Tem a maturidade da empresa, tem a necessidade da empresa, e várias outras coisas.
Mas assim, o custo envolvido numa feature store, o maior custo envolvido na feature store é de storage, se você for parar a pensar, porque você está armazenando todo o dado histórico, né? E aí, storage é barato, comparado com máquina, comparado com tempo de processamento. Então, tem que fazer essa avaliação. Se o gasto que você está tendo é com storage e não é um storage tão absurdo, mantém lá, porque provavelmente você vai usar, você vai precisar revisitar esse dado, né? Agora, se você está tendo um problema, tipo, para processar esse dado, está levando muito tempo, você vai fazer um join lá, ou você não está usando uma carga histórica lá há muito tempo, e de vez em quando você precisa buscar ela e é muito custoso trazer isso gasta muito tempo de processamento, aí sim, acho que faz sentido dar um passo para trás e avaliar até onde que faz sentido manter dado histórico agregado, porque é dado agregado, então você consegue, nada que você criou, você vai, e você jogar fora, você inviabiliza você criar isso de novo caso você precise, tá ligado? Então é muito mais essa questão de avaliar a recorrência que a galera vai precisar desse dado histórico e se faz sentido expurgar, né? Então depende muito do contexto. E aí, se você está numa empresa gigante, uma empresa gigante não vai ter um problema de custo com storage, vai ter problema de custo com outras coisas, né? Na minha visão. Então tem que saber avaliar, porque storage é S3, é blob storage, é a coisa mais barata que você tem praticamente na cloud hoje. Então você não está armazenando isso no on-premise, né, por exemplo. Então eu não vejo como um custo muito bizarro, assim. Agora para processar, sim. Tá bom? Show. Maravilha. Próxima. A Feature Store online do Databricks já não faz parte de armazenar uma linha por ID? Não sei. Eu nunca trabalhei com a Feature Store Online do Databricks, tá? É algo que eu nunca tive a necessidade, porque as minhas escoragens são muito em batch e não em tempo real. Mas na documentação eles falam um pouco sobre isso, e você pode até utilizar, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas outro tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados que não, por exemplo, o Data Lake. Você pode utilizar um SQL, alguma outra coisa assim, um dado mais quente mesmo do que ter que pousar o dado no Data Lake e o Spark ter que processar. Mas tem que dar uma olhada. Na documentação deles, eles falam algumas coisas assim. E uma alternativa que a gente já pensou em fazer, que a gente estava fazendo, na verdade, em um dos trabalhos, era ter uma feature store só com o dado, só com o último dado, só com o dado mais recente, para que as buscas fossem mais simples de serem executadas na hora de escoragem, tá? Boa, perfeito. Tem uma outra boa. A mesma entidade em safras diferentes pode estar presente no conjunto de treino e teste. Isso não seria considerado data leakage? Como eu disse, depende. Se é um espaçamento de tempo considerável, você vai ter que essas informações realmente são independentes. E tá tudo bem, tá ligado? Mas sim, você poderia fazer uma amostragem separando e deixando, se você tá com medo, né, digamos assim, você pode deixar separado, garantir que na base de treino você vai ter as entidades e essa mesma entidade não vai aparecer na de teste, tá? Mas pode caracterizar data leakage sim, dependendo da periodicidade que você tem de safras. Se você tem safras diárias, por exemplo, o quanto que uma pessoa, o quanto que uma empresa muda de um dia para o outro? Muito pouco. Então, e aí a mesma entidade, né, em momentos diferentes, mas com poucos dias de diferença, vai caracterizar um data leakage sim, tá? Então é um cuidado na hora de modelar sim, tá? Maravilha. Gente, por causa do tempo, a gente vai responder mais 3 perguntas, tá? Então, sinto muito por ficar bem apertado, mas a gente vai responder o máximo que a gente conseguir. Também tá tentando segurar todo mundo aqui. Beleza, próxima. E as informações da janela de observação são utilizadas para prever o tempo de maturação? Normalmente o tempo de maturação é muito um viés de negócio, né? Então, por exemplo, se você tem uma definição de churn de um ano sem compras, o seu período de maturação vai ser a recência daquela safra mais uma janela de tempo para frente. Se você está falando de chargeback, vai ser o tempo que legalmente uma pessoa pode acionar a entidade para recorrer a um chargeback. Mas você também pode utilizar alguma outra análise, não necessariamente a janela de trás, para dizer o tempo de maturação de um evento.
Então, você pode olhar para a sua base e falar, meu, esse evento aqui acontece de quanto em quanto tempo? 90% das vezes que acontece esse evento, acontece até em quanto tempo? Então, são algumas outras visões que não necessariamente você precisa atrelar à construção da Feature Store, tá bom? A ideia da janela de tempo é meio que para a gente tentar trazer informações mais antigas, informações menos antigas e informações super recentes para o algoritmo aprender. E não necessariamente para você dizer a maturação do seu evento de interesse. Então, será que se eu olhar só para a última venda, última transação dessa pessoa, vai me dizer mais do que o histórico dela dos últimos meses, dos últimos 6 meses, do último ano? Então, é isso que a gente tenta construir e exercitar a criatividade. Ver se essas janelas temporais diferentes têm impacto na previsibilidade. Boa, maravilha. Próxima. Na Feature Store estão os dados crus e as etapas de transformação dos dados? Não, a Feature Store, pelo menos na minha visão, é um resultado disso. É um resultado dessa transformação de dados, é um resultado dessa sumarização de informação a nível de entidade, da entidade que você está modelando, né? Que é composta pelos dados crus. Beleza. Na Feature Store estão os dados. Desculpa, você acabou de dizer. Os novos dados de predição, então, são a safra mais a janela de observação? Isso, a safra mais recente, né? Mais a janela de observação. Na previsão, você não usa a maturação, né? Porque você está querendo prever. Então, é o agora. Você tem o momento do agora, o estado atual do TEL, para fazer uma predição em cima da vida dele, por exemplo. Do que vai acontecer nos próximos dias, próximo mês e assim por diante. Perfeito. E aí, para fechar aqui, então, a Feature Store não necessariamente realiza ETL, certo? Na verdade, para mim, o ETL vai ser necessário. Talvez a complexidade do ETL vai ser maior ou menor. Explico. Vocês viram que o nosso ETL ali teve um pivot table, etc. e tal, e nem era um ETL tão complexo. Mas vamos supor que você queira pegar, tipo, características da pessoa que não mudam muito. Sei lá, não sei, alguma característica da pessoa que não muda com tanta frequência, por exemplo, o estado civil. É uma característica que você não precisa fazer um ETL gigantesco para descobrir o estado civil agora. Você pode bater numa tabela de cadastro e saber o estado civil da pessoa. Então, isso pode ser mais ou menos complexo. Mas, na minha visão, o ETL sempre vai acabar existindo para uma Feature Store, né? Beleza. Gente, então, tem algumas perguntas que ficaram faltando, mas infelizmente com o tempo aqui a gente já até estourou um pouquinho para poder responder um pouco mais. Mas eu agradeço a participação de todo mundo que veio prestigiar o Theo, principalmente aqui nessa noite. Tá? Theo, mais uma vez, foi ótimo, maravilhoso, muito didático. Então, não deixem de seguir, então, todo o projeto que o Theo Posso fazer um traz. jabazinho? Pode, claro, já ia fazer por você, mas você Beleza. faz melhor Oh, que eu. desculpa. Pode encerrar suas palavras, desculpa. Não, provavelmente ia ser bem em seguida da sua. Só ia dizer que siga lá o Theo no perfil, da Twitch, também roxinha. Acho que é @TheoMilY apenas, né? Isso, exatamente. Muito Beleza. bom. Então, como ele já comentou de outras aulas, né, que ele já deu de Feature Store, então acho que lá dá para seguir com algumas outras coisas. Theo, pode dar os seus finalmente, seus últimos recados, e aí a gente encerra. Muito obrigado, Bruno. Valeu demais aí por ter sido host, por ter ajudado aí nas perguntas, por ter conduzido. Muito obrigado mesmo pelo espaço também. Galera, então é isso. Eu espero que tenha trazido um pouco mais de clareza sobre essa questão da Feature Store, qual que é a sua importância, como que a gente usa, alguns cases, né? Como que a gente separa e tal. E eu gostaria de encerrar com essa frase, né? Que é do Aaron, aonde a gente fala hoje no mundo tanto de automação, mundo de inteligência artificial, etc. E eu acredito muito no sentido dessa frase, aonde realmente para grandes histórias acontecerem, eu ainda acredito que tem que ter as nossas apostas, né? As apostas da humanidade. E aí eu fico convidando, deixo um convite aqui para vocês de um curso que a gente vai fazer junto com o Instituto Aaron Swartz, de introdução à programação com Python voltado aí à parte de análise de dados, tá? É totalmente gratuito lá na Twitch. E aí depois eu vou disponibilizar tudo isso aqui, já vai ficar disponível para vocês. Vocês podem se inscrever, totalmente gratuito. Serão 15 horas de curso aí para toda a comunidade, tá? Na semana aí do dia 3/7. Então, se você conhece alguém que queira aprender sobre Python, queira aprender sobre programação, convide aí, é algo bem introdutório e gratuito.
e acessível para todo mundo. Beleza? Um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Bruno, pelo convite e sucesso aí a todo o time do Nubank. Sucesso a todo mundo que está assistindo a gente. Beijo, abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.